Você já se pegou pensando, eu sempre faço tudo errado, ninguém gosta de mim, que droga, eu nunca vou dar certo na vida, ou as coisas nunca vão pra frente, ou pior, caramba, que burra você é, hein? Você não faz nada certo. Então, nós precisamos conversar sobre esse tipo de diálogo interno que é bastante autocrítico. E como é que você pode fazer alguns pequenos ajustes para tornar o seu diálogo interno mais gentil e compassivo consigo mesmo. Olá, meu nome é Etienne Rocha. Eu quero compartilhar com você nesse vídeo como é que você pode, de fato, começar a mudar e reconhecer anteriormente a sua voz autocrítica e começar pequenos ajustes para desenvolver mais autocompaixão consigo mesma e autocuidado na maneira como você conversa consigo mesma. Muitas vezes é difícil até mesmo reconhecer o quanto que nós somos duras com nós mesmos só aqui dentro da nossa cabeça. Costumamos falar mal de nós mesmos, nos autodepreciar, colocarmos para baixo mesmo, nos xingarmos, falarmos que não vamos dar certo na vida, que somos incompetentes, burras, ou que nada que nós fizermos realmente vai para frente. É o tipo de coisa que nós nunca falaríamos com alguém que nós amamos, por exemplo, mesmo que nós estivéssemos profundamente zangados com eles. Geralmente, nós temos essa facilidade de sermos altamente rígidas e duras com nós mesmos, porque, imagina o que eu vou falar, né? Nós aprendemos isso na nossa infância. Nós aprendemos como nos relacionarmos com nós mesmos através dos adultos que se relacionaram conosco. Então, geralmente, quando nós temos essas vozes altamente críticas com nós mesmos, é porque nós já fomos muito criticados pela forma, maneira como os adultos, como nós crescíamos, seja dentro de casa ou na escola, nos tratavam. Nesse vídeo eu quero compartilhar com você o que é autocrítica, como ela se relaciona com o perfeccionismo, quais são as funções da autocrítica. Você pode, de fato, começar com pequenos ajustes a fazer essa mudança interna, de um diálogo mais rígido para um diálogo mais gentil e autocompassivo consigo mesmo. Vamos lá? A autocrítica é essa voz interna que todos nós, seres humanos, temos. Mas muitas vezes nós não estamos conscientes dos prejuízos de não a reconhecermos em nossas vidas. Entenda algo. A autocrítica, ela não necessariamente é algo ruim em si mesmo e que nós devemos eliminar. As intenções da autocrítica são boas, elas não querem que nós sejamos repreendidos ou nós vamos dar mal na vida. Ela serve para nos proteger. Mas, infelizmente, a autocrítica, ela ativa o nosso sistema interno, o nosso sistema nervoso mesmo, de ameaça. Então, ao invés de ela nos ajudar, ela na realidade está gerando ainda mais estresse na medida que ela dispara muito cortisol na nossa corrente sanguínea. O ponto central aqui é entender que pessoas que têm um alto nível de autocrítica sofrem mais com ansiedade, estresse, depressão e também têm maior probabilidade de se afastar, de alcançar seus objetivos e ter uma autoestima baixa. Muitas vezes a autocrítica ela surge de padrões muito altos que nós colocamos para nós mesmos dentro do perfeccionismo. Então, a autocrítica é uma dessas vozes internas que coloca para nós mesmos que nós temos que nos submeter a esses padrões quase que inalcançáveis de perfeição. Muitas vezes, quando nós estamos sofrendo, ao invés de nos tratarmos com gentileza e cuidado, nós nos criticamos ainda mais e pioramos a sensação que nós estamos sentindo naquele momento. Ou seja, a autocrítica diante do nosso sofrimento, ela simplesmente intensifica ainda mais o nosso sofrimento. De acordo com estudos, há uma conexão significativa entre sentimentos de inferioridade e a autocrítica, o que faz com que as pessoas que tenham essas sensações tenham dificuldade de se conectar com os outros ao seu redor. O nível de autocriticismo também prejudica muitas vezes a autoestima dessa pessoa, como ela se coloca nos lugares e tem muitas vezes a sensação dela de pertencimento em suas relações interpessoais.
Na medida em que essas pessoas se criticam excessivamente, elas acabam tendo o mesmo entendimento de que os outros fazem isso também com elas. Tendo entendido isso, é importante com que nós possamos nos aprofundar, entendendo um pouco melhor o que de fato é autocrítica, quais são as funções dela, a relação dela com o perfeccionismo e como a gente pode começar, passo a passo, a mudar esse diálogo interno autocrítico, nos tornando um pouco mais compassivos e gentis com nós mesmos. Assistindo esse vídeo até o final, você vai entender como o perfeccionismo está conectado com a autocrítica e como eles se relacionam, quais são as funções da autocrítica, como é que você pode começar a reconhecer a autocrítica na sua vida e o que é autocompaixão e como você pode começar a desenvolver essa voz gentil e autocompassiva e não mais ficar preso na autocrítica rígida e inflexível que te coloca sempre para baixo. Vamos lá? Afinal, o que é autocrítica? A autocrítica é um componente do perfeccionismo. Na realidade, o perfeccionismo, como ele cria esses padrões irreais, inatingíveis de perfeição, ele se utiliza dessa voz autocrítica, que é uma voz muito rígida, muito dura, que geralmente te coloca muito para baixo, ameaçadora, que cria um senso de dever muito forte para com que você seja movido a agir de determinada forma e você muitas vezes, com base nessa voz autocrítica, se motiva para alcançar as coisas na sua vida. Só que a autocrítica em si mesmo, num aspecto biológico, ela faz parte do nosso sistema de evolução, ela faz parte do sistema nervoso, ela age na área de proteção e ela, com base na terapia focada na compaixão, ela tem essa função onde que ela serve tanto para nos proteger das situações onde que nós erramos. Então a autocrítica ela está muito presente quando existe um erro, quando existe uma falha, para ter esse papel de ajuste, de correção, que está conectada com a intenção de gerar um sentimento de inadequação para fazer com que nós, seres humanos, evitemos recorrer sempre, continuamente, nos mesmos erros. Na medida em que nos sentimos envergonhados em determinado contexto social, a gente, para não mais nos sentirmos dessa forma, nós evitaremos ter esses mesmos tipos de comportamento. Outra função da autocrítica é o autoataque. O autoataque busca eliminar partes de si que são vistas como fracas ou erradas. Sendo que nós, seres humanos, somos imperfeitos. E se nós lidarmos com autocrítica, com o nosso sofrimento, nós pioramos ainda mais o nosso sofrimento. Porque as nossas partes erradas ou as nossas partes fracas também fazem parte de quem nós somos. E muitas das vezes é exatamente a nossa dificuldade de aceitar a nossa imperfeição que faz com que nós tenhamos tanta dificuldade de lidar com os nossos erros, com os nossos fracassos e com os desafios que acontecem na nossa vida diária. Uma vez que é impossível viver uma vida sem erros, é impossível viver uma vida sem frustração. Mas a pessoa que é perfeccionista e tem uma autocrítica muito elevada, ela tem justamente dificuldade de lidar com essas emoções. Emoções como o medo de falhar, como a frustração, como o medo de ser julgada pelos outros. E é aí que se torna tão importante nós desenvolvermos a habilidade que é conhecida como autocompaixão. Caso você não conheça, autocompaixão é um conceito que foi estudado pela pesquisadora Kristin Neff e ela estuda a autocompaixão a partir da psicologia budista, mas esse é um conceito que foi investigado por ela dentro de laboratórios, onde que ela buscou, a partir da prática de meditações, prática de diferentes tipos de exercício, implementar uma habilidade que é desenvolvida internamente, que é a autocompaixão, e que tem 3 componentes. A autocompaixão, ela tem como componente principal a autobondade, a atenção plena, que é o mindfulness, e a humanidade compartilhada. A autocompaixão, um conceito leigo, seria você tratar a si mesmo como você trataria um amigo quando ele sofre. Então, é você se tratar com gentileza, com cuidado, com carinho. Não você se punir
é não você se julgar como é normalmente a tendência de nós fazermos com nós mesmos quando nós sofremos, quando nós falhamos, quando nós somos imperfeitos. Então, o primeiro conceito, que é a humanidade compartilhada, é esse conceito de que todos nós, seres humanos, estamos no mesmo barco do sofrimento. Não existe nenhum ser humano na Terra que nunca sofreu. Obviamente que o sofrimento ele tem diferentes tipos de níveis, mas todos nós estamos nesse mesmo barco. Nascemos, somos imperfeitos e vamos sofrer. Entender isso é entender que muitos de nós compartilhamos dos mesmos sofrimentos. Ter essa consciência de que sofremos de forma coletiva diminui o nosso sofrimento, porque muitas vezes o que aprofunda ainda mais o nosso sofrimento é acharmos que estamos sofrendo de forma solitária, ou seja, estamos sozinhos no nosso sofrimento. Um outro aspecto importantíssimo dentro da autocompaixão é a autobondade. A autobondade é a capacidade de eu me tratar com gentileza, com cuidado, com respeito, mesmo quando estou sofrendo. Dependendo da maneira como você foi criado, você se pune pelos seus erros, você se critica por estar triste, por estar sofrendo, por estar passando por um momento difícil. Você acha que aquilo dali não deveria estar acontecendo por você. Mas, como eu falei anteriormente, todos nós estamos no mesmo barco do sofrimento porque fazemos parte da raça humana. E entender isso é entender que quando nós sofremos, nós não precisamos aprofundar o nosso sofrimento sendo duros com nós mesmos, achando que por nós chorarmos ou por nós sentirmos determinadas emoções, nós somos fracos ou somos mimizentos ou somos pessoas que não são duras na queda, mas simplesmente entender que somos seres humanos. E nossa humanidade, sim, é imperfeita e frágil. Nós precisamos nos dar conta de que a nossa capacidade de sermos gentis para os outros quando eles sofrem, nós também podemos voltar para nós mesmos, que essa é a capacidade da autobondade. E por último, não menos importante, é a capacidade de estarmos atentos. A atenção plena não é nada mais, nada menos do que isso. Estarmos atentos àquilo que estamos sentindo naquele momento presente, estarmos atentos àquilo que está aqui e agora. Seja o desconforto, seja o conforto. É prestar atenção, é estar consciente. E estar atento é extremamente importante, porque nesse mundo de redes sociais, nesse mundo acelerado, nós estamos o tempo inteiro na correria e não prestamos atenção no nosso corpo, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções. Então, é extremamente importante fazer esse exercício de autoobservação, de perceber o que está na nossa mente, de perceber como é que está as nossas sensações corporais e físicas, de perceber como estão as nossas emoções. Esse é um exercício para o qual a atenção plena nos chama. Entendendo esses componentes da autocompaixão, nós entendemos que é um exercício que demanda repetição, a nossa prática de nos tornarmos gentis com nós mesmos quando nós falhamos, quando nós somos excessivamente autocríticos ou perfeccionistas. Nós precisamos fazer essa escolha consciente diária, mas para isso acontecer, nós precisamos, antes disso, reconhecermos quando nós nos criticamos. Perceba em que área da sua vida você costuma se criticar mais. É no seu trabalho? É no seu desempenho enquanto pai ou mãe? É no seu desempenho, talvez, com a sua vida conjugal ou nas suas tarefas domésticas? Enfim, em que área da sua vida você percebe que você se cobra demais? Que você se cobra ser perfeita? Que você se critica por não se achar que é boa bastante ou suficiente? Ou se chama de burra? Ou fala consigo mesma num tom de voz que você não falaria com uma boa amiga? A questão é que, para desenvolver essa capacidade de se tornar mais gentil consigo mesma e mudar a sua voz autocrítica, você antes precisa reconhecê-la. Reconheça onde você costuma se criticar mais, em que área da vida, quais são as frases que você costuma usar para si mesmo. De repente, você está tentando se motivar para fazer atividade física e você se chama de gorda e patética? Talvez essa é a melhor forma de se motivar. Entenda que
Aqui não é um julgamento, porque nós não escolhemos ser autocríticos com nós mesmos. Nós fomos criados em contextos que isso se tornou um comportamento padrão. Mas é possível ter agora uma escolha consciente de mudar esse mecanismo interno. É possível você mudar o seu diálogo interior e entender que vários estudos mostram que o desenvolvimento da autocompaixão faz com que diminua os níveis de ansiedade, de estresse, melhore transtornos como depressão, ansiedade social e tantos outros. É importante que, obviamente, você desenvolva essa capacidade diária de observar seus próprios pensamentos, perceber e reconhecer as áreas em que momentos eles aparecem e, aos poucos, de forma gentil, se fazer a seguinte pergunta: como é que eu responderia isso para uma boa amiga? Como é que eu falaria com ela? Geralmente, simplesmente fazendo essa breve pergunta, você já vai mudar o seu tom de voz e você, aos poucos, vai se tornando mais gentil e compassivo consigo mesmo. Vai se motivando a partir de um lugar de bondade, de gentileza, e não de autopunição, de culpa, de cobrança, de uma idealização de perfeição, que geralmente é inatingível. Então, na prática, como é que se dá essa mudança desse diálogo interno? Primeiramente, após você reconhecer a sua voz autocrítica, é você perceber que ela está aí presente. Você não precisa se condenar por se autocriticar, esse não é o caminho. O simplesmente é você responder para essa voz autocrítica. Tudo bem, entendo que você pensa assim, mas você não está me ajudando. De repente, você pode ser mais gentil? Vamos pensar a forma como você falaria com uma amiga, então. Ao invés de você falar para si mesma: ai, você é uma fracassada, não tem jeito, abandona logo essa ideia de ficar fazendo dieta. Como é que você falaria isso para uma amiga? Como é que você se encorajaria? Como é que você diria com forma gentil? Vamos pensar que talvez pudesse ser: tudo bem, você comeu mais uma panela de chocolate, mas vamos tentar ver como a gente pode não recair nesse erro da próxima vez? Ou vamos tentar prestar mais atenção. O que você está sentindo? O importante é que você desperte um olhar para si mesmo de curiosidade, de tentar se ajudar a se perceber e não se condenar pelos erros que você já vem cometendo há tanto tempo. Olhe para si mesma e reconheça, sim, a sua imperfeição, mas acolha a sua imperfeição com gentileza. E aqui não é para você se dar uma festa de autopiedade. Autocompaixão não é autopiedade. Autocompaixão é você reconhecer as suas dificuldades, mas reconhecer sim que você tem a capacidade de desenvolver a responsabilidade de lidar com elas. Você não está fugindo da realidade. Você está se acolhendo nessa realidade. Você está acolhendo as suas emoções. Você está se cuidando para que você possa responder com responsabilidade, agindo de uma forma coerente, buscando ser cada vez mais quem você já é e quem você gostaria de ser. Entendendo isso, é esse o caminho que você vai dando aos poucos, reconhecendo a sua voz autocrítica, fazendo esses pequenos ajustes, se questionando, perguntando e exercitando a autobondade, a atenção e a humanidade compartilhada. E eu quero saber de você, qual dessas estratégias que você pretende colocar em prática para que você desenvolva esse diálogo compassivo consigo mesma? Me conta aqui nos comentários. E não se esquece de compartilhar esse vídeo com uma amiga sua que se critica excessivamente e se inscrever nesse canal. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!